Cumprimento, do outro lado da tela, mais uma vez, a cientista social, pesquisadora, coordenadora do Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, o SESEC, e também coordenadora da Rede de Observatórios da Segurança, Silvia Ramos. Silvia Ramos, bom dia. Bom dia, Anderson. Silvia, o nosso bom dia aqui, mais uma vez, é retórico, né? Porque não dá para dizer que a gente tem um bom dia diante do que a gente viu aqui no Rio de Janeiro no dia de ontem. Eu abri o programa aqui, inclusive, falando a respeito disso no papo que eu bati com Orlando Zacconi, e eu queria continuar repercutindo essa terça-feira que o Rio viveu, essa operação policial a mais letal da história, que foi dita que tinha 64 pessoas mortas, mas os números agora oficiais já levam a 122 mortos pela polícia do Rio de Janeiro no dia de ontem, nos complexos do Alemão e da Penha. O governo do Estado, Silvia, fala em combate ao crime organizado, mas o que a gente viu foi uma ação que paralisou comunidades inteiras, deixou escolas e postos de saúde fechados e espalhou horror entre moradores, além de deixar um rastro de sangue como nunca antes visto no Rio de Janeiro. Talvez seja uma das maiores chacinas da história do país, já supera, inclusive, o que a gente teve lá no Carandiru, em São Paulo. Quando a polícia, Silvia, entra nesses territórios e sai deixando dezenas de corpos para trás, a gente precisa se perguntar: isso é política de segurança pública ou extermínio? Como é que se interpreta o que aconteceu nessa operação de ontem, o que ela revela sobre o modelo de segurança pública que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, continuam insistindo em aplicar? Olha, Anderson, é um desastre. É um desastre em todos os aspectos, né? É um desastre de grandes proporções, em vários aspectos. Não só por causa da enormidade, da brutalidade, da perplexidade que esse número produz. A maior chacina policial da história do Rio de Janeiro e do Brasil tinha sido em 6 de maio de 2021, ali no Jacarezinho, com 27 pessoas, mais um policial morto, então 28 pessoas. Logo em seguida, no ano seguinte, em 22, teve uma chacina com 23 pessoas ali na Vila Cruzeiro. Então, de repente, e essas chacinas já tinham chocado não só o Rio de Janeiro e o mundo e o Brasil pelo número, né? Mas agora essa de ontem, esse massacre de ontem é algo que, se a gente olhar os números, não dá para compreender como é que uma força policial legal, se fosse um grupo terrorista fazendo isso, seria já muito chocante. Como é que uma força policial legal se organiza para produzir um resultado desses e para quê? Né? Se fosse uma guerra de ódios étnicos ou religiosos, você entende que você faz um massacre para matar todos os seus opositores e você entende que ali tem uma lógica de ódio funcionando, de vingança e da ideia do extermínio, né? Da ideia do genocídio, da ideia do tipo, vamos acabar com essas pessoas, né? Mas não eram forças policiais fazendo um trabalho legal e supostamente querendo melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Então, assim, o desastre dessas proporções, porque nós sabemos, por todo o passado e por tudo que vai acontecer para frente, que as ações que ocorreram ontem não vão melhorar a segurança pública. O Rio de Janeiro faz política de segurança baseada nesse método que é operação policial, confronto, tiroteio e morte há 40 anos, sendo que essa de ontem foi o paroxismo desse modelo. E esse modelo está dando errado em todos os aspectos. E eu não vou falar só, Anderson, de que está dando errado em relação às facções criminosas ou essas dinâmicas de controle de território. O Rio de Janeiro tem hoje a taxa mais alta de roubos e furtos de veículos do Brasil, de todas as unidades da federação. O Rio de Janeiro hoje tem a taxa mais alta de roubos de cargas do Brasil, das 27 UFs do Brasil. Ou seja, nem mesmo nos crimes simples contra o patrimônio, que qualquer polícia
administra, então você faz hotspots, você organiza aqui, organiza ali, controla ferros velhos, vê mudança de chassis, vê se esses carros estão sendo revendidos no mesmo local, ou estão sendo revendidos no Paraguai, em outro país. Você desarticula cadeias simples como roubo e furto de veículo, né? Você tem milhares de câmeras pela cidade. Nem isso a Polícia do Rio de Janeiro, que está fazendo essas operações continuadas há décadas, consegue controlar. Nós estamos nos piores patamares de vários indicadores de segurança, né? Então, é muito grave que uma coisa dessa seja feita na véspera de um ano eleitoral para mostrar, uma tentativa de mostrar de um governo que tem sido acusado de leniente, não é, com crime, e que, inclusive, o crime está dentro das suas organizações. Todo dia tem a quantidade de policiais que participam em milícias, de policiais de batalhões que estão envolvidos na criminalidade, até mesmo de comandantes, de oficiais, não é? Isso tudo foi trazendo essa ideia de que o governo Cláudio Castro é frouxo, é leniente com a criminalidade. E agora essa operação como se fosse quase que um espetáculo, né? Um espetáculo de morte, um espetáculo terrível, que deixa ali aqueles corpos no chão, numa imagem que nós não vamos esquecer nunca. Eu até trouxe aqui ainda há pouco essa imagem dos corpos que foram colocados lado a lado ali numa praça, na Penha, 55 corpos ali que foram colocados. Eu vou trazer aqui uma informação que veio do jornal Globo: 50 com os corpos levados para a Praça na Penha, sobe para 122 o número de mortos na operação mais letal do Rio de Janeiro, mais letal da história do país. A grande verdade é essa. Silvia, eu queria trazer... É inacreditável, eu estou perplexa. A gente não consegue assim nem... a gente não consegue nem entender essa proporção, né? Nós temos aquelas chacinas famosas, a chacina de Vigário Geral, com aqueles 22 corpos naquele caixão ali, em Vigário Geral. Temos a chacina de Jacari, a chacina da Candelária, né, que são os nossos traumas, nossos momentos traumáticos. A gente chama chacina sempre que 3 ou mais mortes acontecem no mesmo local, a partir de uma mesma dinâmica, né? Então, assim, uma chacina, uma matança com 120 corpos é um negócio, como você falou, a gente extrapolou o próprio Carandiru, onde todas as pessoas estavam presas e houve um massacre, né? Perplexidade é a palavra que talvez melhor represente o sentimento hoje aqui no nosso país. Silvia, como eu sei ainda há pouco, essas operações, elas são sempre justificadas pelas autoridades como combate ao crime organizado, mas na prática acabam se transformando, se traduzindo em verdadeiras ações de guerra em territórios pobres e racializados. É correto dizer, Silvia, que a segurança pública no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, ela opera sob uma lógica militar e não civil? Exatamente. Primeiro, o que acontece é que segurança pública foi entendido como sendo polícia, né? E não é. Segurança pública é segurança pública, é produção de segurança para toda a sociedade. Então, você tem dinâmicas de violência que precisam ser controladas, como violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes, as violências de gênero, as violências sexuais, a quantidade de estupros e estupros de vulneráveis no Brasil é recorde, é um dos recordes mundiais. Você tem bullying com crianças da escola, você tem uma infinidade de dinâmicas ligadas às violências que precisam de políticas de segurança, e cada uma precisa de uma política de segurança. Além disso, você tem esse fenômeno de criminalidade geral, que é o ingresso de jovens, principalmente de favelas e periferias, ingressam no mundo do crime, hoje, no caso do Rio de Janeiro, muito relacionado às facções existentes, as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, em outros lugares do Brasil, ao PCC, ao primeiro comando da capital, e você tem no norte, no nordeste e mesmo no sul do Brasil, grupos locais menores que se associam ou com o PCC ou com o CV, e que atraem jovens, uma parte da juventude pobre e das periferias, né?
para controlar este fenômeno, também é preciso muito mais do que polícia. Para controlar esse fenômeno é preciso prevenção. Quer dizer, eu me lembro nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, ainda existia no mundo inteiro e no Brasil, principalmente, todas as secretarias de segurança, inclusive as secretarias municipais de segurança, tinham um programa de prevenção. Não existia setor de segurança pública no Brasil que não tivesse o famoso programa de prevenção. O Brasil foi desenvolvido, ao nível nacional, foi desenvolvido o famoso PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública de Prevenção à Violência, do governo Lula, depois do governo, uma parte do governo Dilma, né? Do governo Temer e o governo Bolsonaro para cá, eles simplesmente extinguiram esses setores chamados prevenção. Como é que você vai imaginar que você vai controlar este fenômeno? E eu estou falando, ele é só um dos fenômenos ligados à segurança pública. Como você vai controlar este fenômeno só com polícia? Que é um fenômeno onde os jovens ingressam, parte dos jovens de favelas e periferias ingressam para o mundo do crime, armados, e depois encontram rapidamente, muito rapidamente, ou a morte ou a cadeia. Né? Nossas cadeias estão hiperlotadas. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Nossas cadeias estão hiperlotadas de jovens dessa franja, né, da periferia do crime, não é do centro do crime. Então, se você não tiver programas de prevenção, tirando ou dando outras oportunidades e atraindo jovens que entram para o mundo do crime para outras coisas, você não vai nunca, você vai continuar atirando neles e prendendo eles incessantemente e numa lógica e num modelo que só faz aumentar isso. O que a gente tem visto nos últimos 10 ou 20 anos é o enfraquecimento dessas facções ou é o seu fortalecimento? Uhum. Isso que a gente tem que olhar. Nós estamos usando o mesmo modelo, um modelo falido de guerra às drogas, que tem fortalecido as facções. Aí, quando elas se fortalecem, você mata mais, você prende mais. Aí elas se fortalecem. E você mata mais e prende mais. E elas se fortalecem mais. E você mata mais e prende mais. Pergunta se no mês que vem, lá no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, as facções vão estar mais fortes ou mais fracas. Tudo que nós vimos, de todas as nossas experiências, de todas as matanças policiais, mostra que elas se fortalecem onde elas são combatidas dessa forma. Então, nós estamos usando modelos errados para combater dinâmicas que são múltiplas e que precisam de estratégia, policiamento e inteligência. Se nós não desarticularmos, e isso se a gente falar só do fenômeno das facções, que é um dos fenômenos da segurança e da criminalidade, se nós não desarticularmos a cadeia, o conjunto de forças que coloca essa garotada em pé, armada, nós não vamos nunca conseguir. Quer dizer, essa ideia de que a gente vai lá na pontinha final, vai lá no varejo, você não vai no Ceasa, nem no produtor dos legumes, e nem do cara que planta, nem do cara que tem o helicóptero que joga os ingredientes, os agrotóxicos. Você vai lá na ponta da quitanda e mata aquele garoto que está ali vendendo esses produtos. Então, esse modelo que está totalmente errado. E é um modelo que quer dar a entender que a polícia está fazendo alguma coisa. E ela não está. Muitas vezes, essas políticas são responsáveis por nós estarmos vivendo esse fenômeno de crescimento da criminalidade, do que se chama crime organizado, mas que na ponta, na verdade, é uma garotada desorganizada segurando um fuzil na mão, disposto a matar e a morrer e perder a vida, e não era necessário, isso não era preciso. Silvia, eu te confesso que hoje é um dia difícil demais para mim fazer esse programa em meio a todo esse momento que a gente está atravessando, porque eu moro num bairro vizinho aqui ao Complexo do Alemão, então ontem foi um dia onde eu estava ouvindo helicópteros a todo momento passando aqui por cima de onde eu moro, viaturas de polícia com as sirenes ligadas passando pela avenida aqui em frente onde eu moro, enfim, foi um dia bastante difícil, eu até repercuti aqui ao vivo. Enquanto o programa estava acontecendo, eu trouxe informações a respeito da operação, enfim. Eu vou até colocar aqui na tela para os nossos espectadores uma imagem que eu mostrei aqui
dos corpos que foram colocados lado a lado nessa praça lá na Penha, eu até recebi imagens, vídeos com esses lençóis tendo sido retirados. Sim, mas eu, obviamente, não vou colocar aqui para as pessoas verem, porque é um negócio muito chocante, é muito triste. Muito bem, Anderson. Então, é muito doloroso. Então, para as pessoas terem uma ideia do que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento. Silvia, como a gente está cansado de saber, essas operações elas não acontecem de maneira isolada. Há um comando político que as autoriza. Como é que você avalia o papel do governo do Estado e também da União, que tem atuado de maneira muito limitada diante dessa escalada da violência, e não só de hoje, isso já acontece há décadas. Há essa PEC da segurança pública em discussão no Congresso Nacional, que não resolve o problema, mas, de toda forma, foi rejeitada pelos governadores, especialmente da extrema-direita. Por que segue imperando essa cumplicidade institucional com o atual modelo? Anderson, em primeiro lugar, eu sei o que você sentiu. Nós temos 25 pesquisadores no SESEC, muitos deles moram na Baixada e nos complexos da Penha e da Maré e do Alemão, muitos deles, e a gente viveu isso também de perto ontem, essa angústia todo o tempo, desde manhã cedo. Essa operação começou às 13h30 da manhã, né? Então nós estamos... E ontem à noite, o Raul Santiago, que é um dos nossos parceiros mais próximos, passou a madrugada fazendo lives e explicando o que estava acontecendo lá de dentro, né? E ele é fundador do Movimentos, que é um grupo que a gente ajudou a criar. Então nós também vivemos isso de muito perto e estamos assim... desde madrugada de hoje também, com essa descoberta desses outros corpos, que foram trazidos pelos moradores. Não foram 64 corpos trazidos pela polícia, que então indicou, eram 64 corpos. Esses mais 50 corpos foram trazidos pelos moradores, essa madrugada e essa noite, né? Olha, eu acho que tem muita coisa que precisava ter acontecido para isso não ocorrer. O governo federal tem sido extremamente lento, né? Diferentemente do primeiro e segundo governo Lula, que criou uma área forte da segurança pública, né? Dentro do Ministério da Justiça, com Luiz Eduardo Soares e depois com outros secretários nacionais de segurança. Hoje esse atual governo Lula está extremamente lento nesse assunto, e optou por fazer essa PEC. PEC, como todo mundo sabe, é um projeto de emenda constitucional, muda a Constituição. Essa PEC não é que ela seja ruim de todo, ela tem aspectos muito positivos, que é atribuir ao governo federal a capacidade de coordenação dos entes estaduais e municipais, como existe o SUS, Sistema Único de Saúde. Você tem atribuições que são federais, estaduais e municipais. Então, certos tipos de atividades são típicas dos municípios, outros e o governo federal é quem, inclusive, repassa os recursos. Ela é boa, é interessante nesse aspecto, mas é lenta, está atrasada e o governo não tem mostrado muita capacidade de articulação. Bastou os 4 governadores do Sul e do Sudeste se colocarem em conta, dizendo, não, mas querem mandar nas nossas polícias? É curioso, né, Anderson, porque o Castro, ontem na televisão, fica lá chorando as pitangas, dizendo que está sozinho. Mas na hora de aprovar a PEC, ele diz, não quero aprovar a PEC, eu sou contra essa PEC do governo Lula, porque vai querer mandar na minha polícia. Então, assim, ele quer ficar sozinho ou ele quer colaboração e que é articulação das entidades. É um discurso que, numa hora funciona para uma coisa, outra hora funciona para outra, e é um discurso descaradamente eleitoral e político e falso. Como é que o cara que diz que não quer a PEC, porque não quer que o governo federal se meta na segurança do Estado, que é uma coisa que é a atribuição dele, como é que esse mesmo cara, no dia de uma operação desastrosa, que tem esse resultado que mundialmente, em todos os jornais, está saindo como um dos maiores desastres da história das seguranças públicas do mundo, de polícia, né? Porque isso aqui não é guerra.
Como é que esse mesmo cara chega na televisão chorando, dizendo a gente pediu 2 blindados para o governo federal não ver. Então, assim, é um descaramento, essa coisa da segurança, diferente de saúde, de educação, de saneamento e de serviço social, essa coisa da segurança se vale muito a esse tipo de coisa simplória, dizendo bandido bom é bandido morto, dizendo nós somos os heróis, nós, a polícia, somos heróis. Então, você tem aí um monte de lógicas operando, simplórias, eles são os maus e nós somos os bons, aí você mostra esses corpos. A primeira pergunta é, quem são essas 112 pessoas? Eu quero a lista, eu quero saber quem eram, e se eles tinham mandados, se eles já tinham sido condenados, se eles já tinham prisão decretada, né? Se eles foram, e assim mesmo não era para serem executados, era para serem presos, né? Então, eu quero ver, eu quero essa lista. A sociedade brasileira tem direito a saber o nome de cada uma daquelas pessoas. Foi muito importante você mostrar essa imagem, porque mostra que ali embaixo de cada uma daquelas panos coloridos tem uma pessoa, diferente da outra, que tem uma mãe, que tem uma família, e não é que é para ter pena, que a gente tem que entender, não é só que é para ter pena, mas é para ter pena, sim, mas é que a gente tem que entender também que dinâmicas são essas que estão levando a essa imagem, né, que é tão terrível. Eu diria que os governos municipais estão também agindo pouco, quando também entram nessa história de que a guarda tem que ser armada, que isso é um papo furado, guarda armada não vai reduzir nenhum único roubo de carro, guarda é justamente para ter uma relação comunitária com a polícia, é aquele cara que tem que estar na rua, a gente não tem que ter medo de se aproximar dele, porque ele não está armado, é aquele cara que ligado à ordem pública, não é? Então, eu acho que a gente tem um monte de coisas para mudar e acho que o governo do Rio de Janeiro é um desastre, é uma vergonha, é uma coisa que a gente precisa discutir rapidamente o fim desse governo, ver o que vai acontecer com o governo Castro depois disso, mas a verdade é que o governo Lula, o governo federal, tem ajudado muito pouco e tem sido muito, eu diria, eu não diria covarde, mas tem sido muito hesitante, cuidadoso demais, né? E tem um ponto, rapidamente, que eu queria mencionar, que é o STF. O STF, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, durante a pandemia, em 2020, decretou uma DPF das favelas, que foi uma lógica federal, do Supremo Tribunal Federal, que impedia que houvesse operações em favelas, exceto justificadas, previamente planejadas e com um monte de condições. Essa DPF fez com que as mortes, a letalidade policial no Rio de Janeiro, que era escandalosamente alta, 1.800 no governo Witzel, 1.500 no governo Castro, que baixou para 1.300 no outro ano. Assim que a DPF foi imposta, ela caiu para metade, para 700. E agora, no último julgamento da DPF, essas medidas cautelares ficaram funcionando esses anos, tiveram seu efeito muito forte, muito importante, e agora que o Supremo Tribunal Federal votou todas as cautelares e retirou uma série de restrições, nós temos esse massacre com mais de 110 pessoas, 120 pessoas, maior do que Carandiru, né? Então, eu acho que esse caso também, Anderson, é o caso aqui da gente chamar atenção para o Supremo. O Supremo retirou as cautelares, autorizou este governo Castro, este governo do Rio de Janeiro, a fazer operações sem os controles anteriormente existentes, e agora olha o resultado. Olha o resultado da primeira operação, da primeira grande operação sem esses controles. Eles saíram das 20 mortes, das 20 letalidades e foram para mais de 100. Eu acho que é responsabilidade também do STF olhar para trás, fazer uma autocrítica e ver que errou, porque um governo como o governo fluminense não vai controlar as polícias por si mesmos. Eles não vão se controlar sozinhos. Eles têm que ser controlados pelo lado de fora. Por fora, as polícias vão mudar se forem pressionadas
de fora para dentro. Elas não vão mudar sozinhas. Deixadas sozinhas, elas vão fazer isso que fizeram ontem. E com que resultado? Para a segurança do Rio de Janeiro? Será que algum cidadão do Rio de Janeiro se sente mais seguro hoje, com a morte desses 100 pessoas, do que se sentia antes? Será que os moradores do Complexo do Alemão e da Penha estão mais seguros hoje do que antes dessa operação desastrosa, do que antes desse massacre, né, que enxovalha, né, que mancha a imagem do Brasil e do Rio de Janeiro? Definitivamente não, a resposta é não, Silvia. Eu tenho um questionamento aqui, Silvia, a respeito do seguinte: o Observatório da Segurança e tem mostrado que no Rio de Janeiro ele segue liderando ali o índice de letalidade policial no país, sempre ali próximo do estado da Bahia. Por que mesmo diante de tantos dados e denúncias e episódios, Silvia, não há responsabilização efetiva? O que sustenta essa impunidade estrutural na tua análise? Acho que há uma lógica em que as polícias agem, os ministérios públicos deveriam... o controle externo das polícias no Brasil é responsabilidade dos ministérios públicos, dos MPs, né? E eles não agem. E eles, então, cada morte produzida por policiais vai para o Ministério Público. E o Ministério Público do Rio de Janeiro já deixou claro diversas vezes que não quer atrapalhar, né, o trabalho da polícia. E o Ministério só age em alguns casos assim de extremo clamor popular. Agora, quando aquele menino foi morto naquela festa junina, o Eros, foi morto numa festa junina, dançando com grupos aqui no Morro Santo Amaro, no Catete, né? Foi uma operação tão absurda, tão desastrada, tão perversa, tão terrível, porque a criançada estava dançando e o BOPE saiu de lá da sua sede e chegou atirando na festa junina e matou um menino chamado Eros. Nesse dia, o promotor geral do Estado do Rio de Janeiro obrigou o governo Castro a demitir o comandante do BOPE, afastar o comandante do BOPE e o comandante do COI, que é o Centro de Operações Especiais da PM, né, da PEMERG, e ele foi assim. Então, de vez em quando, o Ministério Público, que é o órgão que tem a atribuição de controlar a polícia, age no Rio de Janeiro, mas em 99,9% das vezes, quando ocorre excesso de uso da força pela polícia, não tem nenhuma efeito. Porque, veja só, Anderson, um promotor pode mandar prender um policial. A polícia é aquele setor das sociedades no mundo inteiro a quem a gente autoriza o uso da força para controlar a ordem e a segurança pública. Mas quem controla? Quer dizer, quem controla, quem usa força, né? É o Ministério Público. Então, o policial não tem medo de ninguém, mas ele tem medo do promotor. Uhum. Porque se ele fizer uma coisa errada, um promotor dá voz de prisão para um policial. E um promotor, se quiser, dá voz de prisão para um comandante geral. E um promotor, se quiser, se investigar e ver que houve dolo, dá ordem de prisão até para um secretário. Porque é atribuição constitucional dos ministérios públicos fazerem o controle externo das polícias no Brasil. Só que o Ministério Público não faz esse controle. O que aconteceu no caso do Rio? Quando chegou a um momento absurdo, que foi que a polícia fazia operação e dava tiro durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam indo buscar as quentinhas que estavam sendo distribuídas, o que aconteceu? O Ministério Público não controla? Aí veio o STF, lá de cima de Brasília, e disse: vocês estão proibidos de fazer operação durante a pandemia. Então, assim, o que está acontecendo no caso do Rio de Janeiro, por que acontece isso? E na Bahia também, que a Bahia passou no ano passado, passou o número de mortes de letalidade policial do que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, historicamente, tinha mais de 1.000 por ano, o Rio de Janeiro baixou com a DPF, a Bahia aumentou, e está lá implementando as câmeras e tudo mais. Então, você tem uma série de processos que visam miram essa ideia de
do controle da ação policial. O que aconteceu em São Paulo? Entrou um novo governador, e aí entrou o Derrite, que é um cara que era da Força de Operacional de São Paulo, e ele entrou como secretário de Segurança, e aumentou em 56% as mortes provocadas pela polícia em um ano, para você ver que quem controla as polícias, quer dizer, quem é o dono das polícias, que são os governadores, eles definem exatamente que tipo de ação e que de atitude as polícias vão ter, né? Então, eu acho que não estão funcionando esses sistemas de controle. No caso do Rio de Janeiro, estava funcionando, mas o STF achou que a Polícia do Rio já estava sabendo se controlar sozinha, então retirou algumas condicionantes para as operações, e o resultado é essa. A Polícia do Rio e o governador do Rio deram essa resposta para o STF. Vamos ver o que o STF fala. E também tem a Procuradoria-Geral da República. Uhum. Se os ministérios públicos estaduais não estão cumprindo os seus papéis, como no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros lugares, que estão deixando à vontade a polícia trabalhar e matar do seu jeito e não cumpre os seus papéis de investigarem o que está acontecendo, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, aquela que controla todos os ministérios públicos, tem que agir, né? O seu Bonet também vai ter que vir hoje a público dizer o que a Procuradoria-Geral da República fala sobre esse maior do que o Carandiru ocorrido no Rio de Janeiro, em uma única comunidade, quer dizer, em duas áreas. É uma matança ali concentrada só no Complexo do Alemão e da Penha. Uhum. Inclusive, está se falando no governo federal da possibilidade de estabelecimento de uma GLO aqui no Rio de Janeiro, algo que o Cláudio Castro disse que tinha pedido para o governo, enfim, que não foi atendido, mas já se fala lá nos corredores do Palácio Planalto. Hoje vai haver uma reunião de emergência convocada pelo Geraldo Alckmin. O Lula está voltando para o país dessa viagem que ele fez à Ásia, enfim, esteve na Malásia, inclusive, no último domingo. Mas já foi convocada uma reunião de emergência lá no Palácio Planalto para discutir as ações que devem ser adotadas a partir desse episódio que a gente viu no dia de ontem. Para a gente fechar aqui, Silvio, a gente já está avançando muito aqui no nosso horário, parte da população ainda apoia essas operações sob o argumento de que elas são necessárias para enfrentar o crime, na lógica do bandido bom e bandido morto. Inclusive, aqui no nosso chat apareceram aqui pessoas defendendo esse massacre que a gente teve no dia de ontem, lamentavelmente. O quanto essa mentalidade punitivista e racista, Silvio, influencia a forma como o Estado atua nesses territórios? Influencia muito, porque justifica e legitima esse tipo de operação. Os próprios policiais e os governantes, e depois todas essas autoridades que eu citei, Ministério Público, etc., afetando até o próprio governo Lula, acha que precisa fazer aliança com essa parte da população, que é uma parte da população para quem deveria haver pena de morte. Né? Então, assim, você tem o Brasil dividido em duas partes, né? E 50% da população acha que bandido bom é bandido morto, que devia pegar o bandido e matar logo, e não prender, né? E que deveria ter pena de morte para aquelas pessoas que eles chamam do mal, né? As pessoas de bem, não. Quando eles são presos, né? Bolsonaro está aí preso e tudo, e para eles não querem pena de morte, só querem nem para os ricos ali da Faria Lima, né? Então, só para os pobres negros das favelas, para esses deveria haver pena de morte. Eu acho que é isso que você falou, esse é um Brasil racista, é o pedaço racista do Brasil que aflora, classista, elitista, e que mesmo aqueles que pertencem, que moram nas favelas e que pertencem a esses segmentos populares, muitas vezes são os primeiros a assumirem essa lógica de que é melhor matar todo mundo. Primeiro, como se isso não fosse ilegal e imoral. Segundo, como se isso funcionasse. Segundo, como se a gente já não estivesse fazendo isso há muito tempo. O Brasil já está fazendo isso há muito tempo. São 6.600 mortes pela polícia no Brasil todos os anos. Nós somos recordistas mundiais. O Brasil é um dos recordistas mundiais de mortes pela polícia. Isso são as mortes pela polícia legalmente informadas. Fora os milicianos que estão matando, fora os grupos de extermínio,
fora os grupos clandestinos de policiais que põem tocanismo, tiram a farda e à noite vão fazer o trabalho que dizem que não puderam fazer durante o dia. Então, nós temos uma das polícias mais letais do mundo. Nós já matamos muita gente. Nós já utilizamos essa lógica de bandido bom e bandido morto. Essa lógica de apoio a esse tipo de operação, em que um monte de garotos negros morrem e os brancos ricos que estão na praia, que estão bem longe das favelas, é os que estão ganhando, com os roubos de carro, com os roubos de carga, com drogas, com a venda de internet ilegal, com postos de gasolina, com participação nas fintechs, toda essa estrutura do crime, né, que não está na favela, que não está naquele pedacinho ali da favela, naquele pedacinho final, naquela franjinha final, todos esses ficam tranquilos. Esses são os primeiros que dizem que bandido bom é bandido morto, porque não são eles. Bandido bom é bandido morto desde que sejam os outros, desde que seja aquele menino negro da favela que não tem nem nome. Silvia, a gente vai continuar repercutindo todo esse horror aqui no programa. Na edição de amanhã, na sexta-feira, a gente vai fazer um debate especial a respeito desse tema da segurança pública, que vai contar com as participações do professor José Cláudio Souza Alves, também da Joana das Flores, e também o João Batista Damasceno, advogado, vai estar aqui conosco. O desembargador também vai relatar um pouco do que eles veem a respeito dessa questão da segurança pública. Amanhã a gente vai ter também entrevistas a respeito disso. Eu, por hora, quero agradecer muito a tua presença aqui no calor do debate, nesse momento grave que o Rio de Janeiro atravessa. Ao longo do dia a gente vai ter novas informações a respeito do tamanho desse massacre, porque a cada momento que passa, esses números só crescem. Parece que agora já são 128 os mortos contabilizados. Enquanto a gente estava conversando aqui, né? É isso. E agora deve ter a contabilidade aumentando, infelizmente, ao longo do dia de hoje. Muito obrigado, Silvia, pela tua presença aqui. Só para registrar a alegria que eu tive aqui de conhecer você pessoalmente num evento que a gente teve recentemente aqui no Rio de Janeiro. Nunca tínhamos conversado, foi a primeira Depois vez. de anos falando assim em entrevista, né, Anderson? Foi uma maior surpresa para mim também. É verdade. Foi bem bacana. Quero agradecer mais uma vez. Parabéns pelo Faixa Livre que você mantém há tantos anos. Eu que agradeço a tua presença aqui, você sempre auxiliando a gente no nosso programa. Obrigado, viu, Silvio? Um grande abraço para você e até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com Silvia Ramos. Silvia Ramos já conversa com a gente há bastante tempo no Faixa Livre, cientista social, pesquisadora e coordenadora do Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, o SESEC, além de coordenadora da rede de observatórios da segurança